Bom, vamos aqui dar início a uma pequena série de vídeos sobre a forma de resolver o problema de análise espacial com os dados de Cascais, no QGIS, mas usando o script em Python para automatizar o processamento. Portanto, a consola do Python, já se sabe bem, encontram aqui, neste menu. E tem este aspecto e tipicamente queremos utilizar o editor para ter um script e portanto eu já tenho aqui os scripts que eu abri simplesmente clicando aqui e escolhendo os scripts. Portanto, o que eu tenho aqui é o script principal e depois aqui ao lado um script com algumas funções auxiliares, é relativamente curto, que eu depois explico à medida que o problema for avançando. Estes scripts vão estar disponíveis na página indicadas aqui no endereço no link junto a este vídeo. Portanto, o que é que temos aqui? Temos que, bom, estes dois são os packages a importar, no fundo só temos que importar um que é o do sistema operativo, File Manager to OS. Isto é uma opção só, tipicamente seria true, é só para ir apagando as layers criadas quando elas deixam de ser necessárias, é para evitar ter muitas layers aqui no projeto. Mas como vou aqui descrever um pouco o que é feito, vou por aqui false para ele não apagar, para não serem apagadas as layers criadas. Isto de facto está aqui repetido, eu só preciso aqui de, se fizer alguma modificação, já sabem, podem salvar aqui. Portanto, aqui a pasta, no fundo, em que vão estar os dados de entrada, que eu fixei aqui, que depois alteram para ter aqui o caminho da pasta onde tem os vossos dados. Os dados de entrada são aqueles que resultaram da seleção por localização para o Conselho de Cascais e, portanto, são estes dados aqui, são shapefiles. Estou só aqui a mostrar o shapefile, mas obviamente precisam todos os fecheiros associados a esses dados. E portanto, aqui este variável myFolder está a apontar exatamente para esta pasta em que estão os dados. Bom, neste primeiro vídeo vamos ver então como ler e como verificar a validade dos dados para depois poder então fazer as operações de análise espacial. Só aqui algumas coisas iniciais. Portanto, esta é a forma de carregar este fecheiro com funções auxiliares. Portanto, aqui estão só funções que eu defini e que depois vão ser utilizadas. Portanto, só tenho que indicar, ele está na mesma pasta, está neste My Folder, caso contrário, indicavam a outra pasta em que estivesse o fecheiro das funções auxiliares, aqui está no mesmo sítio, e portanto só tenho que usar este comando exec seguido do open para executar aqui o script com as funções auxiliares. Portanto, podemos fazer isso só para ver o que acontece. Até aqui estou a executar com o Ctrl E. Isto aqui são comentários, é porque eu disse que aparece a vermelho, mas está tudo bem, está a ler aqui as funções. Pois o que temos aqui, estou aqui a definir o sistema de coordenadas em que é trabalhar, criar o projeto. Aqui o criar o projeto é feito com uma função auxiliar que está aqui definida. E portanto essa função auxiliar, no fundo, está a criar aqui numa instância do projeto, aqui uma instância do Canvas. Está a eliminar todas as layers. Se eu tivesse aqui layers, ele vai eliminar as layers que existem, fazer o refresh e depois devolver então um objeto do tipo project, que é esta variável, e o objeto correspondente aqui à zona dos mapas, o canvas. E portanto este aqui eu vou poder utilizar no seguimento. Portanto, eu juntei isto tudo numa função, myCleanProject, portanto se houvesse aqui layers ele limpava, se tivesse, e começávamos com um projeto limpo. Aqui ele está a indicar qual é
o sistema de coordenadas do projeto, não é? Com base nesta variável. Aqui algumas, o que estamos aqui a fazer com isto, portanto este aqui não vai fazer nada, neste caso não havia layers. Este aqui vai carregar o OpenStreetMap aqui para o mundo inteiro, não é? Claro que depois só vamos estar interessados ali numa certa zona. Bom, o que é que vem a seguir? Vamos então ler os dados, aqueles dados de que tínhamos dado há pouco. Vou mostrar aqui só os shapefiles para ser mais fácil ver. E, portanto, são estes dados de entrada para o problema. Como tínhamos visto nos vídeos, não é? Quando se faziam os procedimentos manualmente, enfim, sem o script de Python, que era importante verificar a validade geométrica deste conjunto de dados e caso não fossem válidos, então tentar fazer uma correção com uma função, uma ferramenta que chama Fix Geometries. Portanto, só para lembrar como é que isto funciona, esse Fix Geometries existe aqui na Toolbox, não é? Eu vou procurar Fix Geometries, Fix Geometries, certo? E no fundo é uma função que pega numa layer vetorial e que verifica se tem problemas de geometria e tenta resolver e devolve como output ou a layer inicial se não havia problemas, ou então a layer corrigida. E há duas maneiras de usar. Entra uma layer como input, pode ser criada como resultado de uma layer temporária, portanto uma layer no QGIS, mas que não é escrita num fecheiro, ou então indicar que se quer pôr o resultado num novo fecheiro. Aqui vou utilizar esta estratégia de criar só layers temporárias. Depois no final, se quisermos, podemos guardar as layers que nos interessarem, mas vamos trabalhar aqui só com layers temporárias sem ter a necessidade de estar a criar fecheiros, shapefiles ou geopackage ou outro tipo de formato depois das operações. Portanto, se fosse aqui o caso, se eu quisesse fazer isto aqui, por exemplo, com uma carta de solos, que é uma que em particular tem problemas geométricos, eu escolheria então esse input, a carta de solos, não é? Vamos ver que ela está aqui, e simplesmente agora executava esta função. E o resultado, aqui apareceu com este nome, Fixed Geometries, é o resultado, é portanto uma layer temporária no QGIS. Então, como tínhamos visto em vídeos anteriores sobre a criação dos scripts em Python, eu posso obter enfim, o código tem que ser executado no script Python, indo aqui a Processing History. Portanto, isto foi a função mais recente que foi executada e vejam que foi feito com o Processing Run, a função que foi aplicada a este Native Fixed Geometries, o input foi o fecheiro, neste caso com extensão shapefile do conjunto de dados de entrada, e o output é chamado temporary output para indicar que não é criado um fecheiro, mas que é criada aqui uma layer temporária no QGIS. E portanto é isso, nós poderíamos simplesmente copiar este comando e tenho que fazer aqui o close e executá-lo aqui através do script de Python, portanto algo assim. Pronto, aqui queremos flexível, o objetivo aqui o código que seja o mais compacto possível e portanto o que eu fiz foi criar uma função chamada myProcessingRun que vai fazer o quê? Que vai aplicar esta operação, neste caso Native Geometries, este input, o input aqui fn vai ser justamente o caminho, vou aqui
criar aqui umas mudanças de linhas para se perceber melhor. Portanto, o input vai ser este segundo argumento, que é o nome do fecheiro de input, com o caminho. O terceiro argumento seriam parâmetros adicionais, mas aqui não há parâmetros nenhum, só há um parâmetro de input e um parâmetro de output, não há mais parâmetros adicionais, portanto eu vou pôr aqui simplesmente um dicionário vazio, não é? E finalmente o resultado vai ser o nome da layer de output. Portanto, eu, em vez de querer que o layer de output se chame, desculpe, aqui no caso, se fosse carta de solos, eu teria aqui neste caso, não é? Portanto, o meu input era este caminho para o fecheiro, o output seria isto e aqui o nome que eu quero atribuir à layer de output. Em vez de chamar fixed geometries, vou-lhe chamar carta de solos. Como é que este MyProcessingRun está definido? Vamos aqui ver. MyProcessingRun pega numa operação, pega neste caso, o nome do fecheiro de input, os parâmetros e o nome da layer que vai ser criada. O que é que vai fazer? Vai simplesmente dizer que o input corresponde a isto, o output é este QGS Processing Temporary Output, como nós vimos aqui, Temporary Output, vai aplicar esta função processing, depois o metRun, com aquela operação, como o QGIS fez aqui, não é? Aplicou processing run, o nome da operação a aplicar, e depois aqui um dicionário com todos os parâmetros, incluindo o input e o output. Portanto, aqui o dicionário vai ter, neste caso só tem input e output, e o resultado vai corresponder à layer que eu vou criar. Pode acontecer algumas funções, em vez de devolverem uma layer, devolvem uma string. E essa string tipicamente é o nome do fecheiro. Portanto, essas funções podem criar, algumas funções criam um fecheiro em disco. E, portanto, nesse caso, o myLayer, em vez de ser uma layer do QGIS, seria uma string com o nome do fecheiro. E, portanto, o que esta parte do código desta função está a verificar é se de facto é uma string. E está a fazer uma coisa muito simples, pode ser melhorada. Diz se TIFF pertence a essa string. Então vamos partir do princípio que ele criou um fecheiro do tipo raster. Caso contrário, criou um fecheiro do tipo vetorial e, portanto, ele vai adicionar esse fecheiro, esse conjunto de dados, como uma nova layer no QGIS com estas funções. Estas funções também estão aqui definidas. São muito simples, já vamos falar disso. E no final, não é, se fez isto, ele vai atribuir este argumento layer name como o nome da layer. Ok, portanto, vamos ver o que é que acontece aqui se nós fizermos, portanto, vamos deitar, vou remover aqui o Fixed Geometries e vou, por exemplo, executar aqui a parte do limite do conselho. E, portanto, o limite do conselho ficou, vou fazer aqui zoom to layer, estamos aqui a olhar para esta parte, de facto foi carregado e isto é uma layer temporária e o nome dessa layer temporária é aquele que foi aqui indicado, limite conselho. Agora, se fizermos para a carta de solos, mesma coisa, ele demora mais tempo, portanto, está a fazer aquele procedimento que vimos há pouco, não é? Porque este conjunto de dados é mais complexo e, de facto, ele não só carregou, como fez a correção da geometria, visto que este conjunto de dados tinha um problema de geometria. Podemos agora verificar que já não tem, aqui usando esta ferramenta check validity, portanto se fizer o run, ele agora diz-me que não há erros, mas havia na versão inicial. Pronto. Então eu vou aqui retirar, já expliquei como é que funciona este MyProcessingRun, vamos utilizá-lo ao longo do código para aplicar as funções do QGIS aos dados. Em muitos casos vai ser preciso indicar parâmetros adicionais aqui neste dicionário.
Mas aqui não é necessário porque funcionam todos da mesma maneira, portanto vamos aqui acrescentar o uso do solo, a rede viária e as linhas de água como layers do projeto.